agora a palavra à Carla, que nos irá falar de redução de riscos associada ao consumo de tabaco. Boa tarde a todos. O nosso trabalho incidiu sobre a redução de riscos no consumo de tabaco. Portanto, nós iríamos começar por abordar quais são os benefícios do consumo de tabaco. Os estudos epidemiológicos confirmam a associação entre o tabagismo e 1/3 de todos os casos de cancro, 90% dos casos de cancro do pulmão, cancro do aparelho respiratório superior, caso do lábio, da língua, da boca, da faringe e da laringe, cancro da bexiga, rim, colo do útero, esófago, estômago e pâncreas, doenças do aparelho circulatório, dos quais a doença isquémica cardíaca corresponde a 25%, da bronquite crónica, 75% a 80% dos casos de enfisema e agravamento da asma, irritação ocular e das vias aéreas superiores e fumar reduz a esperança média de vida em cerca de 10 anos. Também tem benefícios, segundo alguns autores. Pode ser um bocadinho polémico para se falar de benefícios do consumo de tabaco, mas neste caso estamos a falar mais do uso da nicotina em si. Há uma redução de risco de desenvolver a doença de Alzheimer em 50%. Há um efeito similar na doença de Parkinson. Tem um efeito protetor nas colites ulcerosas, no síndrome de Tourette e possivelmente na artrite reumatoide e no cancro colorectal. Os objetivos da redução de riscos foram abordados aqui, mas não é levar a pessoa à abstinência de platos de consumo, mas sim reduzir o risco de doença provocada por esse consumo, uma satisfação da necessidade de nicotina dos consumidores e a viabilidade económica, porque os produtos são caros. Em termos de terapias, há terapia de reposição de nicotina através de adesivos e pastilhas, há outras formas de terapia cognitivo-comportamental e alternativas a este tipo de terapias. Na terapia de reposição de nicotina, em Portugal e no Brasil, estão disponíveis adesivos de nicotina e as pastilhas de nicotina mastigáveis. Nos Estados Unidos, além destas duas formas, existe também o spray nasal e o glutório. O glutório é um produto semilíquido que serve para esfregar nas gengivas ou nas paredes interiores da boca. E na África do Sul é bastante comum o uso de rapé em substituição do tabaco. O sujeito deve estar a fumar assim que inicia a terapia de reposição da nicotina e este tipo de terapia também tem alguns efeitos secundários, no caso das náuseas, dos soluços e das cefaleias. É contraindicado aos menores de 18 anos e aos portadores de doenças cardiovasculares graves e as gestantes e pais a alimentar podem utilizar este tipo de terapia após ponderação dos riscos e dos benefícios. É preciso terem atenção se o risco que irá correr ao fazer este tipo de terapia compensa ou não. Os adesivos de nicotina mantêm os níveis de nicotina no sangue entre as 16 e as 24 horas, devem ser trocados diariamente e ao fim de 2 a 3 dias de uso consegue-se observar o seu pleno efeito. As pastilhas de nicotina devem ser administradas de acordo com o número de cigarros que o indivíduo fuma diariamente. Se fumar muitos cigarros diariamente, terá que mascar muito mais pastilhas, obviamente. E as pastilhas podem evitar a mucosa bucal. Terapia cognitivo-comportamental pode ser feita através de grupos de autoajuda, psicoterapia individual e ou em grupo e sessões de aconselhamento. Tem como objetivo identificar as situações e ou as circunstâncias emocionais que levam as pessoas que fumam e sentem mais necessidade de fumar. Se alguém fica muito ansioso e tem necessidade de fumar, será aconselhável identificar porque é que isso acontece. Outro tipo de terapias, o caso da acupuntura, dar uma terapia e de hipnose. Apesar de não existirem evidências científicas suficientes sobre a eficácia destas estratégias, vários sujeitos afirmam sentir-se melhor quando têm a psicoterapia associada a este tipo de estratégias. Críticas à redução de riscos existem. Há autores que dizem que a possibilidade de haver mais riscos durante a utilização dos produtos do que previsto. O uso de novos ingredientes ativos podem prejudicar os consumidores. A possível criação de dependência com estes produtos. A falsa crença de segurança pode levar ao aumento do consumo destes produtos.
podem ser considerados como complemento do tabaco e não como substituição, e o facto de terem um elevado custo. Outra coisa que às vezes acontece é que muitas vezes eles acabam por fazer as duas coisas. Continuam a fumar e fazem a substituição, porque é errado. Em termos de estudo, em África, apesar de existir a ideia de que inalar o rapé era mais benéfico do que fumar o tabaco, os estudos comprovaram que a incidência de bronquite e tuberculose era maior entre os utilizadores de rapé do que entre os próprios fumadores. No Brasil, por exemplo, onde se utiliza a psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia associada a fármacos, com ou não com a terapia de reposição da nicotina, dependendo da gravidade do consumo, chegou-se à conclusão que 39% pararam de fumar completamente e 13% acabaram de reduzir o seu consumo. As estratégias com piores resultados foram as que utilizaram apenas a psicoterapia, sendo que as restantes obtiveram valores acima dos 50%. Em Portugal, não se encontrou estudos na área de redução de riscos no consumo de tabaco, pelo menos através da nossa pesquisa nós não conseguimos encontrar. No entanto, existem campanhas comportamentais que visam reduzir o risco para os fumadores passivos, caso de proibição de fumar em locais públicos. A grande maioria das campanhas existentes em Portugal tem como objetivo levar o consumidor à abstinência de tabaco. O caso, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, que patrocinam as consultas antitabágicas e que acabam por, pelo menos que a gente saiba, acabam por, nós não temos resultados, não sabemos se tem sucesso, se não tem, porque eles acabaram por não nos dar os resultados para no final. Recomendações que nós fazemos na nossa humilde posição era que seria necessário fazer experiências pilotas nesta área para acabar com as ideias pré-concebidas, semelhantes às que existiam, e nós aqui portanto existiam porque achamos que continuam a existir muitas ideias pré-concebidas. A população, pelo menos em geral, acha que quem fuma não é, apesar de ter uma dependência, se quiser pode deixar por si só, não precisa de fazer a terapia, e que seria aconselhável nesta área, não só intervir com os consumidores, mas também na sociedade, na medida em que seria benéfico, porque é o trabalho que se faz nesta área para abrir um bocadinho também os horizontes do público em geral. Para intervir junto às populações mais jovens, em vez de se focar tanto na questão da saúde, deveria focar-se mais na aparência física, os dedos amarelecidos, o mau hálito, a pele laça. Porque eu acho que quem está no início da sua vida, com os miúdos a partir dos 15 até aos 30, não tem muita noção de que podem ter um cancro de pulmão. Se calhar seria mais fácil intervir junto deles se lhes mostrassem que a aparência deles poderia ficar não tão bonita. Acho que eles dão muito mais importância a esse género de situações. Acabamos por aqui, temos algumas referências de aprofundamento. Foram bastantes. Obrigada.